Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador, chegando hoje aqui, domingo, um dia abençoado, um dia de muitas graças, muitas bênçãos, que você hoje possa participar da Santa Eucaristia, da missa, do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, que você hoje possa comungar do corpo e da carne e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, se assim você estiver dentro das normas da igreja, que você hoje possa, nesse primeiro dia da semana, domingo, refletir o que é que eu fiz a semana que terminou ontem e o que é que eu pretendo fazer essa semana que se inicia hoje. Mas colocando sempre Deus em primeiro lugar. A sua meta principal é se aproximar cada vez mais de Deus. É se fortalecer, se tornar um homem sábio, uma mulher sábia, para o seu bem da sua família, para o bem de todo mundo. É importante que a gente use os nossos dons, as nossas sabedorias, os nossos talentos que Deus nos deu para o nosso bem, para nós alcançarmos cada vez mais as coisas do alto. Nesse domingo especial, desejando a você muita paz, muita saúde, tranquilidade, que você possa usar a sua inteligência emocional para viver cada dia melhor, para alcançar a paz que nós todos desejamos. Dizer a você que você é especial. Você para Deus é único. Você para Deus é o filho único, a filha única. Não tem outro. Só você é especial. Você, se for comparar com os quase 8 bilhões de habitantes no mundo, não tem ninguém igual a você. Você é único, porque Deus nos fez assim. Cada um de nós, Deus trata como filho único, amado, querido. Muitas vezes nós não correspondemos a esse amor. Muitas vezes nos afastamos. Muitas vezes queremos tomar o nosso próprio rumo sem depender das graças de Deus. Mas como na parábola do filho pródigo, quando a gente sai para o mundo e gasta todos os nossos talentos, toda a nossa herança dado pelo Pai Celestial, às vezes nós temos que voltar e pedir perdão. Que você também possa aproveitar esse tempo de quaresma, tempo de penitência, de jejum, para se aproximar mais de Deus e das suas graças. E o evangelho de hoje é o evangelho de João, capítulo 8, versos de 1 a 11. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir. De agora em diante, não pequeis mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Coisa triste é sofrer exposição por um suposto crime, ser vítima de um regime machista e classista. A mulher está no cadafalso, instalado por homens falsos.
de pedras nas mãos e ódio nos olhos. Alvoroçam-se em peritos nas escrituras. São frios. Ali está a mulher em calafrio, arrastada, humilhada por esses carrascos que se escondem atrás do código e de normas, escribas e fariseus, cheios de lei e ocos de humanidade. O templo tornou-se um tribunal. No legalismo não cabe amor. Todos os olhares se voltam para a mulher. Seu corpo todo é dor. Corpo sobre o qual os homens querem o controle total e irrestrito. Acusam-no de um pecado flagrante, adultério. Se ela o praticara, não o fizera sozinha. A mulher treme, eles cospem ódio. Ela se sente só, sem amparo, nem imaginava que aquele seria o dia da experiência do maior amor em sua vida. No meio também estava o Senhor. Ele mirou aquela criatura com tanta ternura. Enquanto isso, fariseus e escribas enchem a boca de argumento de autoridade. A lei de Moisés ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. Que dizes tu? Nesta hora Jesus se inclinou, foi até o chão para se igualar à mulher. Foi até o chão porque veio assumir nossa frágil condição. Inclinando-se, Jesus começou a escrever no chão com o dedo. Estaria tocando a ferida, o pecado dos escribas e fariseus, ou esboçando um texto contra o medo que eles impunham à mulher. Há um movimento de sobe e desce na cena. Quando os escribas e fariseus questionam Jesus, Jesus se levanta para enfrentá-los. Quando insistem na condenar a mulher, Jesus se rebaixa para acolhê-la. Ele se iguala aos humilhados. Quem de vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que no texto de hoje, Jesus vem nos dar esse exemplo de humildade, de caridade. Muitos daqueles homens já tinham pecado com aquela mulher, mas para esconder os seus pecados, para se colocarem como santos, como homens de família, como nós ouvimos hoje, né? Muita gente gritar Deus, pátria, família, mas que a gente vai olhar de perto, não tem nada de Deus, nem de pátria, nem de família. Esses aqui também são a hipocrisia em pessoas. São a hipocrisia que muitas vezes nós encontramos no dia a dia. Muitas pessoas dizem, faço o que eu faço, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso é uma frase muito incorreta, né? Que a gente deve evangelizar pelo exemplo, não pelas palavras. As palavras só ajudam, mas a maior evangelização é o seu exemplo, é o seu dia a dia, é a sua vida. Esse é o maior exemplo para os seus filhos, para a sua família, para a sociedade. Errar, todos nós erramos. Por isso que Jesus disse aqui, quem não tiver pecado, que acuse os outros. Quem não tiver pecado, que condene os outros. Quem podemos julgar? Quem podemos condenar? Se somos todos pecadores. No Evangelho de hoje, Jesus escreve no chão, como diz aqui o escritor, talvez ele estivesse ali escrevendo o nome daqueles hipócritas, daqueles pecadores. Quanta hipocrisia. Às vezes acusamos os outros daquilo que nós fazemos. Medimos os outros pela nossa própria régua. Então, que nesse domingo abençoado você possa compreender que, na verdade, o que importa é a justiça de Deus. O que importa é o que sai do seu coração. Porque o Evangelho diz que Deus julgará o homem não pela aparência nem pelo ouvir dizer, mas pelo que sai da sua boca e do seu coração. O que torna o homem puro não é o que entra na sua boca, vai para o estômago e depois vai para a fossa, mas o que torna o homem puro, a mulher impura, é o que sai do seu coração. São as maldades, são as hipocrisias, são as condenações,
a prostituição, né? São os roubos, os assassinatos. Isso torna um homem puro. E nesse evangelho de hoje, né, Jesus diz o quê? Eu também não condeno. Ao dizer isso, Jesus está dizendo para nós, eu também não te condeno. Só que tem um detalhe, vá e não peque mais. Procure não pecar mais. Muitas vezes caímos novamente, mas devemos pedir perdão novamente. Então que esse domingo você possa, juntamente com sua família, pensar, refletir sobre essas palavras de Jesus. Vá e não peque mais. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Que Deus te abençoe.